Deus querido Pai, Jesus amigo e mestre, agradecidos estamos, Senhor, por mais esta oportunidade de aqui nos encontrarmos, procurando ampliar os nossos entendimentos sobre as leis de Deus à luz da doutrina espírita. E que a nossa irmã que fará uso da palavra receba a inspiração desses amigos espirituais que por certo aqui se encontram. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Celi. Boa noite a todos. Vamos dar sequência ao estudo que vem sendo sempre feito aqui, não só aos domingos quanto às terças, da doutrina espírita, que sempre nos ajuda a vencer dificuldades, ampliar os horizontes do pensamento, ampliar conhecimentos, tudo para que a gente possa melhorar e fazer melhor distinção entre o bem e o mal, que é o nosso assunto de hoje. Começamos com um texto que já é do conhecimento de todos, mas cabe aqui na nossa conversa, que diz o seguinte: durante uma conferência com vários universitários, um professor ateu da Universidade de Berlim desafiou seus alunos com uma pergunta: Deus fez tudo que existe? Um estudante respondeu corajosamente: sim, ele criou tudo. Deus criou tudo mesmo? Sim, professor, respondeu o jovem. O professor replicou: se Deus fez todas as coisas, então Deus fez o mal, pois o mal existe, e considerando-se que nossas ações são um reflexo de nós mesmos, então Deus é mau. O estudante calou-se diante de tal resposta e o professor, feliz, se vangloriava de haver provado uma vez mais que a fé era um mito. Outro estudante levantou sua mão e disse: posso lhe fazer uma pergunta, professor? Sem dúvida, respondeu ele. O jovem ficou de pé e perguntou: professor, o frio existe? Mas que pergunta é essa? Claro que existe. Você por acaso nunca sentiu frio? O rapaz respondeu: de verdade, professor, o frio não existe. Segundo as leis da física, o que consideramos frio, na realidade, é a ausência de calor. Todo corpo ou objeto pode ser estudado quando tem ou transmite energia, mas é o calor e não o frio que faz com que tal corpo tenha ou transmita energia. O zero absoluto é a ausência total e absoluta de calor. Todos os corpos ficam inertes, incapazes de reagir, mas o frio não existe. Criamos esse termo para descrever como nos sentimos quando nos falta calor. E a escuridão, professor, existe? Continuou o estudante insistindo, né? E o professor respondeu: claro que sim. O estudante respondeu: novamente o senhor se engana. A escuridão tampouco existe. A escuridão é, na verdade, a ausência de luz. Podemos estudar a luz, mas a escuridão não. O prisma de Newton decompõe a luz branca nas várias cores de que ela se compõe, com seus diferentes comprimentos de onda. A escuridão não. Um simples raio de luz rasga as trevas e ilumina a superfície que a luz toca. Como se faz para determinar quão escuro está um determinado local no espaço? Apenas com base na quantidade de luz presente nesse local. Não é mesmo? Escuridão é um termo que o homem criou para descrever o que acontece quando não há luz presente. Finalmente, o jovem estudante perguntou ao professor: e aí, diga, professor, o mal existe? Então o estudante respondeu, o professor respondeu: claro que existe.
como eu disse no início da aula, vemos roubos, crimes e violência diariamente em todas as partes do mundo. Essas coisas são o mal. Então o estudante respondeu: o mal não existe, professor. Ou ao menos não existe por si só. O mal é simplesmente a ausência de Deus, a ausência do bem. E como nos casos anteriores, um termo que o homem criou para descrever essa ausência de Deus. Deus não criou o mal, mas é como a fé, não é como a fé ou o amor que existem como existe a luz e o calor. O mal resulta de que a humanidade não tenha Deus presente em seus corações. E como o frio que surge quando não há calor, ou a escuridão que acontece quando não há luz. Por volta então do ano 1900, este jovem foi aplaudido de pé e o professor apenas balançou a cabeça, permanecendo calado. Imediatamente o diretor dirigiu-se àquele jovem e perguntou qual era o seu nome. E ele respondeu: Albert Einstein. Uma grande aula desse jovem que colocou aí o professor de saia justa. Albert Einstein estava totalmente certo, e a gente vem ter essa comprovação nos ensinamentos, nos conceitos da doutrina espírita, quando os espíritos ditam para Kardec que o mal não existe, que é apenas uma consequência da nossa livre escolha, do mau uso que fazemos do livre-arbítrio, que desenvolvemos o mal quando usamos mal a nossa liberdade de escolha. Deus não criou o mal, mas ele existe e há de ter uma causa. Existe nesse sentido de ser contrário, o outro lado do bem. Os males que nós conhecemos, eles formam duas categorias: males que independem da vontade do homem e males que o homem pode evitar. Os males que independem da vontade do homem, esses são importantes para que o homem possa evoluir, para que ele possa se aperfeiçoar. Temos muitas vezes que ser colocados à prova. Aliás, o tempo todo nós somos colocados à prova. E para isso nós precisamos dessas provas para que a gente possa resistir ou não. Os mais numerosos são os que o homem cria com os seus vícios, seu orgulho, seu egoísmo, sua ambição, sua cupidez e seus excessos em tudo. Esses são os mais numerosos. Aqueles que não dependem da vontade do homem, esses são em menor escala e são extremamente importantes para que a gente possa melhorar, para que a gente possa se aperfeiçoar. Todas as paixões e todos os vícios têm raízes no nosso instinto de conservação. É ali, mas ele é tão necessário para que aqui a gente permaneça, porque a grande prova de que nós não somos mesmo daqui é que a gente não resiste. Se nós não tivéssemos esse instinto de conservação, sairíamos aí pela porta errada do suicídio, à primeira contrariedade, porque ninguém quer sofrer, Todas então essas paixões, todos os vícios, todas as raízes estão nesse instinto de conservação que nos prende à terra, instinto que se encontra em toda a pujança nos animais e nos seres primitivos mais próximos aí da animalidade, onde eles só têm essa força instintiva para que eles possam preservar a própria espécie. A inteligência existe, mas numa escala muito pequena. A inteligência do grupo animal, da inteligência inferior, é apenas para sobrevivência, para que ele possa preservar a sua espécie. Ela é limitada, mas no homem ela é livre, Não tem limite. Nos quais, na animalidade inferior, ela domina sem o contrapeso do senso moral, coisa que não acontece no reino da inteligência superior.
O instinto se enfraquece à medida que a inteligência se desenvolve, porque esta domina a matéria. Então ele não desaparece, ele permanece para suprir as necessidades da razão. O espírito tem por destino a vida espiritual, porém, nas primeiras fases de sua existência corpórea, somente as exigências materiais lhe cumpre satisfazer, como aquele animal ali na sua fase, né, ainda da inteligência inferior. Assim, o exercício das paixões, ele constitui uma necessidade para efeito da conservação da espécie e dos indivíduos materialmente falando, nunca na parte moral. Uma vez saído desse período, desse início, né, quando o espírito criado simples e ignorante, o que ele carrega é essa parte instintiva mesmo. Então, saindo desse período, outras necessidades se lhe apresentam no decorrer da sua evolução, né? A princípio semimateriais, depois semimorais, depois exclusivamente morais, que é o que nos faz totalmente diferentes, né, daquela fase lá no reino dos animais inferiores. É então que o espírito exerce domínio sobre a matéria. Nessa fase ele começa a distinguir o bem do mal. Se ao contrário ele se deixa dominar pela matéria, atrasa-se e se identifica com o bruto. O que era outrora um bem, porque é uma necessidade da sua natureza, né, espiritual, para que ele possa evoluir, o que é uma necessidade, transforma-se num mal, não só porque não constitui mais uma necessidade, como porque se torna prejudicial totalmente à espiritualização do ser. Então, o que é um bem, as paixões, elas não são nocivas, elas são um aguilhão de aperfeiçoamento. Para que a gente evolua, para que a gente trabalhe, para que a gente desenvolva, seja o que for diante de uma causa, temos que nos apaixonar por ela. Temos que gostar dela, senão aquilo ali não vai funcionar. Um cavalo é extremamente útil, importante, né, para aquele que precisa se locomover em determinadas regiões. Mas se nós deixarmos que esse cavalo nos domine, aí ele não vai ser útil, vai nos derrubar e nos matar ou machucar. Agora, enquanto nós estivermos nas rédeas, ele é importante. Então, poderíamos comparar isso aí a essas paixões, que são extremamente úteis, mas no momento em que nós estamos no controle disso, partiu para a inconsequência aí das atitudes, elas vão nos domar, vão nos dominar, e aí a gente perde a noção das coisas, né? Se ao contrário, ele se deixa então dominar pela matéria, atrasa-se e se identifica com o bruto. O que era então outrora um bem, passa a ser um mal. O mal é, pois, relativo, sempre relativo, jamais absoluto, até porque ele não existe, né, como digamos, um substantivo concreto, né? Ele não existe dessa forma. Então, ele é relativo e a responsabilidade sobre esse mal é proporcional ao grau de desenvolvimento do ser, né? Cada um está num nível de desenvolvimento. Então, se eu tomo uma atitude, eu não acho que aquilo ali seja ruim, né? Não acho que seja uma má atitude, é porque eu não alcancei esse nível ainda. Então eu vou tomar minhas atitudes, eu vou fazer o que eu tenho que fazer baseado naquilo que eu sei. Então até aí a responsabilidade vai cair dentro do meu conhecimento, não é? Na medida do meu conhecimento. Se alguém muito mais sábio, muito mais conhecimento, comete o mesmo erro, sabendo que aquilo ali é um mal, a responsabilidade dele é muito maior do que a minha que não sabia. No momento que eu passo a saber, aí sim, aí eu não posso permanecer naquele erro. Como falamos aqui na terça-feira, para a gente não usar um termo chulo, né, quando a gente permanece no erro, que a gente conhece muito bem esse ditado,
permanecer no erro é estultice. Não é mais bonitinho, né? Do que o outro que a gente pode falar. Deus somente quer o bem. Só do homem procede o mal. Quando fomos criados simples e ignorantes, recebemos a marca divina. E essa marca é a semente do bem. Né? Nós temos que desenvolvê-la, mas ela reside em nós. Então, por causa da sua imoralidade, é do homem a responsabilidade pelo desenvolvimento mal. Moral é aquela regra da boa conduta. Né? O que é moral? Quando a gente fala assim, fulano é imoral, ele não está tendo uma boa conduta. Quando nós falamos que nós temos inferioridade moral, realmente é porque nós temos as raízes dos males ainda. Nós temos egoísmo, nós temos vaidade, nós temos orgulho, nós temos ciúme, inveja, ódio. Isso tudo é uma inferioridade do espírito, provocado pela nossa imoralidade. Porque nossa parte moral ainda não está totalmente desenvolvida. Porque essa é a regra da boa conduta. E uma boa conduta jamais pode estar baseada nessas inferioridades todas. Fundamenta-se a moral na observação das leis de Deus. E nós não somos lá tão obedientes assim, não é? Às leis de Deus. Então somos muito imorais ainda. O homem se conduz bem quando faz tudo tendo em vista o bem e para o bem de todos. Porque então ele observa a lei de Deus. Então ele conhece o bem. Ele tem essa opção porque também conheceu o mal que deu a ele a oportunidade de fazer essa diferença. O bem é tudo que está de acordo com a lei de Deus. E o mal é tudo que dessa lei se afasta. E para distinguir então, o que a gente faz? Porque muita conversa é muito bom, mas o negócio que muitas vezes pode não levar a nada, né? Então todo mundo sabe que o bem é que está de acordo com a lei de Deus e o mal é que não está de acordo com a lei de Deus. Então, para distinguir, o que nós fazemos? Crer em Deus e querer saber. Isso aí é fundamental. Porque nós podemos crer nas coisas, mas podemos perfeitamente não querer saber dos seus conceitos, dos seus conteúdos. Doutrina espírita, por exemplo, né? Muita gente crê na reencarnação, crê nos mundos habitados, crê nos princípios básicos da doutrina, mas pode não querer saber disso, pode acreditar nisso. Não, é até uma bênção, né? Acreditar que a vida não acaba é um alento, né? É um alento, é um bem, é um conforto. Mas daí a querer saber sobre isso, a pessoa já dá um passinho para trás, porque isso dá uma responsabilidade enorme. Às vezes eu quero botar o meu crachá de espírita na bolsa, né? Para poder dar vazão às minhas inferioridades. E aí? A responsabilidade é muito grande, a gente não quer fazer isso. Então deixa ele no lugar e fica se mordendo, se freando, se segurando para não fazer bobagem. Porque somos da Terra. Quer dizer, somos evolutivamente da Terra, no nível de evolução, não pertencemos a ela, mas assim, nós estamos nela, e porque o nosso nível de evolução é dela, então é ali que a gente está plantado. E os espíritos na Terra não são lá grande coisa, a maioria carrega ainda toda essa imoralidade que não é mais útil numa condição de espírito bom, tanto que ele não tem mais isso, né? Então, crer em Deus e querer saber é tudo que a gente precisa para fazer melhor a distinção entre o bem e o mal. Porque se a lei é dele, ela está inscrita na nossa consciência, a gente tem que ler ali. Então a gente tem que ler, porque ela está lá. Mas às vezes a gente não vê. Quantas vezes a gente tem aí um monte de livro na estante? Tê-los resolve? Tê-los vai nos dar o conhecimento que eles carregam? De jeito nenhum, a gente tem que ler. Tem que ler, tem que entender, tem que digerir, interpretar, que também não basta correr o olho, não. Isso também não resolve nada. Então é importante que a gente creia em Deus e queira saber da sua lei. Mas aí a responsabilidade fica, não é? Fica assim muito grande, faraônica. Porque nós então vamos entender melhor
O que podemos ou não fazer. E para praticar isso aí vem aquilo que todo mundo já sabe, que a gente aprende no jardim de infância. Vede o que quereríeis que vos fizesse ou não. A gente aprende isso lá no jardim de infância. A criança bateu na outra professora aqui. Você ia querer que ele fizesse isso com você? Apanhou, rasgou, rabiscou o trabalhinho. Você ia querer que ele rabiscasse o seu trabalhinho? Que ele rasgasse o seu trabalhinho? Claro que ele vai falar que não. Criança não é boba. Bobos somos nós, acharmos que elas são bobas, né? Então, o que vai acontecer? Ele vai vendo que ele é a medida do próximo. Aí ele começa a se conter. Então, quando nós nos utilizamos do mal, nós sabemos perfeitamente o que nós estamos fazendo, assim como aquela criança que briga e bate e risca o trabalhinho do outro, também sabe o que ela está fazendo, tanto que ela fez para irritar. Então, ela sabia que não era certo, né? Então, ela sabia perfeitamente que não era certo, igual a nós quando tomamos determinadas atitudes que sabemos que não é certo e a gente vai lá e faz. Tudo bem, isso aí em relação ao próximo. Agora, a pior das perguntas, em relação a si mesmo. Porque dá a ver defeito no outro, descobrir o que é melhor para o outro, saber o que é melhor, e nós somos doutorados nisso, né? Mas em relação a mim mesmo, como eu vou saber, né? Em relação ao próximo eu sei, eu vou ver o que eu quero que seja feito, então tá. Em relação a mim mesmo, eles dizem: observar o limite que a lei natural traça para as nossas necessidades. Quem quer isso? Quem quer conhecer esses limites? Pouquíssimos de nós. Porque isso vai, sem dúvida, colocar um freio em muita coisa que nós ainda gostamos muito de fazer. Né? Conhecer limite das nossas necessidades. Nós não vivemos nesse mundo atendendo às nossas necessidades pura e simplesmente. A gente vive aqui atendendo a tudo que nós achamos conveniente, ao nosso orgulho, ao nosso egoísmo, à nossa vaidade, tudo. Mas aqui não está escrito isso, né? Os espíritos ditaram: observar o limite que a lei natural traça para as nossas necessidades. E quem é que quer conhecer isso para assumir uma responsabilidade grande? Então, aí não podemos reclamar que nós estamos aí sofrendo, né, algumas coisas. A lei de Deus é a mesma para todas as pessoas. Nós não temos uma lei para o mais pobre, para o mais rico, para as várias etnias. Não existe isso. É a mesma para todas as criaturas. O mal é sempre o mal e o bem é sempre bem. Embora a gente precise do mal ainda, mas não é por isso, pela necessidade dele na nossa vida, ou em uma sociedade, ou em uma cultura, seja qual for, que ele deixe de ser mal. Não vai deixar de ser mal. Vai continuar sendo o mal, embora ele ainda possa ser útil. A diferença está no grau de responsabilidade que está na razão dos meios que se tiver para compreendê-los. Foi aquilo que comentamos no início. Se eu tomo uma atitude, essa atitude está inadequada aos ensinamentos de Deus, se eu não alcancei esse nível de conhecimento ainda, eu terei uma atenuante. Mas se já alcancei, aí a coisa fica pior para mim. É por isso que as pessoas não querem assumir. É por isso que elas não querer saber. Porque ficando na ignorância, acham que vão ter atenuantes, mas não terão. Porque quando nós não crescemos, não adquirimos conhecimentos, porque nós não queremos assumir responsabilidade, o erro já está aí. A responsabilidade já está aí. Não adianta querer correr disso. Porque se a gente não quer assumir isso, nós já estamos assumindo essa responsabilidade diante disso. Nós fomos criados para o supremo bem. Então temos que eliminar o mal que nós criamos para nós. Se fosse Deus ter criado, ele nunca poderia ser eliminado,
porque ele pertenceria à lei de Deus. Então, se ele pode, é porque ele não foi criado por Deus. Deus não criou nenhuma das inferioridades que nós carregamos. Tudo isso é fruto do mau uso do livre-arbítrio. A diferença, então, está nessa responsabilidade que carregamos diante do conhecimento que temos e que já alcançamos. O mal não é menos mal, porque ele ainda é necessário. Necessidade essa que vai desaparecendo na medida em que o homem se depura. Olha aí, passando de uma existência a outra. Então é um trabalho individual, é um trabalho que nós temos que fazer por nós mesmos. Não adianta querer eliminar o mal do outro, o outro é problema dele, né? O outro vai responder por ele, pelo que ele fez. Então não adianta ficar apontando o mal do mundo, o mal de alguém, de outro, e não importa. Nós temos que apontar o nosso, porque esse nós podemos resolver, porque nisso nós estamos no controle. Na questão 756, isso está muito bem explicado lá em O Livro dos Espíritos. É só querer entender isso lá. 756. A culpabilidade do mal, ela recai sempre sobre quem o causou. Logo, o que se conclui? Cada um sofrerá a pena não somente do mal que tenha feito, mas também do que houver provocado. Aquele mal que virá como consequência do bem que nós deixamos de fazer. Então, nossa responsabilidade é grande, né? Isso aí é por isso que muitas vezes a gente não quer saber, não quer entender essas coisas. Conhecer o conteúdo do Livro dos Espíritos é uma responsabilidade muito grande. Por quê? Eles revelam as leis da natureza. Não são leis criadas pelo Espiritismo. Kardec não criou lei nenhuma. Ele revelou as leis de Deus, as leis que estão regendo o universo, que nunca foram desconhecidas da humanidade. Elas estão sempre aqui, desde muito lá, mais de 10.000 anos, os livros védicos já traziam essas verdades para nós. Então é que a gente é ali, aluno reprovado, né? Querendo levar vantagem, tudo acaba dando isso. Mas nós estamos numa fase em que a gente não está mais muito bobo, não. A gente quer acertar, a gente quer buscar, né? Não só na parte física, como as pessoas estão aí agora, né? Mais do que nunca lutando para ter uma melhor qualidade de vida, procurando uma alimentação melhor, procurando fazer um exercício. Isso está muito, não é só na moda, não. As pessoas estão buscando, estão querendo um pouco mais de saúde. E nós, na parte moral, tanto, né? Todos nós, na parte moral, estamos também tentando fazer aí uma malhação espiritual, né? Tentando resolver aí as nossas imoralidades. Quem aproveita o mal praticado pelo outro é tão culpado quanto, né? Porque muitas vezes ele é tão covarde que ele não quer fazer. Mas o outro fez, ele entra na dele. Que beleza, né? Eu não tenho nada com isso, eu só fui no rastro. Olha, não pensa que está isento de responsabilidade não, porque não está. Vai ter que responder por isso. Pois é conivente e participante de uma situação. Aquele que aproveita está aceitando, ele está assinando embaixo, né? Então ele também é responsável. Mostra que aprova e teria praticado se pudesse ou se tivesse ousado um pouco mais. Mas às vezes ele não tem coragem, ele não faz, mas ele incentiva outro para fazer, para ele pegar, né? Ficar lá no encosto lá. Há sempre virtude em resistir. Agora vem uma palavra e um advérbio maravilhoso nessa frase. Resistir ao mal não é tão difícil assim, não é? Mas resistir voluntariamente é. Resistir ao mal a gente até pode, por pressão, por medo, temor, aí a gente até pode. Mas voluntariamente já muda tudo, é porque a gente quer, a gente deseja, nós estamos optando por isso.
aí isso é mais difícil. Então, a vantagem aqui é esse advérbio aí, modificando essa situação, né? Há sempre virtude em resistir voluntariamente ao mal que se deseja praticar. Se eu não faço porque o outro está olhando, porque eu tenho medo de ser preso, não vai me resolver nada. Eu carrego a tal inferioridade que está me levando a tomar uma atitude dessa. Agora, a partir do momento que eu voluntariamente eu decido, não, isso não está certo, eu não vou fazer, aí sim, eu terei mérito e estou aí contribuindo para o meu aperfeiçoamento. Ora, hoje, nós não temos mais pena de talião, como foi lá na lei de Moisés, né? Mais ou menos. Olho por olho, dente por dente. Isso não está instituído como lei na nossa sociedade assim, dessa forma. Ninguém sai por aí matando, arrancando cabeça, furando olho, porque teve isso na sua situação. Moisés veio dizendo que isso não era para fazer, né? Nada disso era para, o mal não era para ser feito. Então ele traz as tábuas lá no imperativo negativo. Aí Jesus veio dizer o que era para fazer: mostrar o amor, mostrar o outro lado da face, né? Que não é dar o outro lado para bater, é mostrar o outro lado da ação, da atitude. Então Jesus veio dizer o que fazer, e o Espiritismo veio dizer como. Então hoje, muitas vezes nós nos freamos porque a gente tem medo da lei de causa e efeito. A gente tem medo da pena de talião, não aplicada pelo semelhante, mas aplicada por Deus. Então, muitas vezes a gente tem medo de fazer as coisas porque a gente tem medo de sofrer aquilo ali. Porque se a gente tivesse consciência que não ia passar por aquilo, de repente a gente faria. Então, nós estamos mais ou menos ainda naquela situação de muitos centenas de anos aí atrás, né? Ainda deixando muitas vezes de fazer alguma coisa por medo, deixando de praticar o mal por medo. Já é alguma coisa, porque a pena de talião foi instituída por Moisés para isso, para frear o mal, né? Então, menos ainda serve para alguma coisa, não resolve o problema. Tem que ser voluntário, né? Eu tenho que querer isso, eu tenho que desejar isso por compreender que aquilo que eu estou fazendo não está certo. Mas não basta não fazer o mal, como já dissemos, é preciso fazer todo o bem que está no limite das nossas forças. Porque senão a gente vai responder pelo também acarretado de mal pelo bem que a gente deixou de fazer. Então isso a gente tem que pensar, mas eu não faço mal para ninguém. Pô, não faço nada, imagina, não faço, tá, não faz. Qual é o bem que está fazendo? Se não está fazendo mal, já é bom, já é uma grande coisa, mas não é tudo, porque tem que fazer o bem. Esse é o único objetivo da vida, não é? Está aqui no Livro dos Espíritos. Cada um responderá por todo o mal que tiver decorrido do bem que deixou de fazer. A gente reforça isso porque isso é muito importante. A gente não pode achar que é bonzinho porque não está fazendo mal a ninguém. Não, e nem quando a gente é bonzinho, não é pouco ainda. Temos que ser benevolentes, né? Porque a benevolência corre atrás da necessidade de alguém para a gente poder ajudar. E não ser mal não significa que a gente vá ajudar. Não há ninguém nessa vida que não possa fazer o bem. Absolutamente ninguém. A gente não pode dizer, mas eu não tenho dinheiro, eu não posso, eu não tenho tempo. Tem que arranjar, tem que dar seu jeito. Alguma coisa a pessoa pode fazer. Seja qual for a situação em que o homem se encontre, ele poderá sempre resistir ao mal, sempre, em todas as situações. Ele é sempre livre para resistir. Mas o mal não existe, o mal não arrasta o homem. Está também aqui no Livro dos Espíritos, o mal não arrasta sim. Mas ele não é irresistível. Os arrastamentos existem, mas eles não são irresistíveis. Nós somos sempre livres de vencer isso aí. Um obsessor, ele pode levar o seu obsidiado até a beira do abismo, mas ele não vai empurrar.
Ele não vai empurrar, porque ele não é bobo. Ele não é bobo, ele sabe o que ele está fazendo. Ele sabe o tamanho da responsabilidade dele se ele fizer isso. Então, elimina a energia, ele diminui, ele enfraquece a pessoa, ele toma conta do seu pensamento. Isso tudo ele vai fazendo. Por quê? Porque o outro está deixando, né? O outro está permitindo isso, né? Então, ele fica ali minando. Aí, quando a pessoa tá que ela não aguenta mais, ela já está sem força nenhuma, ela já não pode mais nem pensar, ele então se afasta e deixa. Então o que acontece? Ela pode se matar, né? Essa pessoa pode ser levada a um suicídio. Agora, não foi o obsessor que puxou o gatilho da arma, que empurrou no abismo, não, ele só minou a energia. O outro que fez. Então a gente tem que ficar atento quando o mal está em torno de nós, não só de fora para dentro, quanto de dentro para fora. A gente tem que estabelecer essas diferenças. Tendo o homem a causa do mal em si mesmo, porque na criação não há um ser proposto ao mal, já que Deus não o criou, tendo simultaneamente o livre-arbítrio e as leis divinas gravadas na própria consciência, poderá evitá-lo sempre que o queira. Sempre. Então essa diferença entre o bem e o mal nós sempre poderemos fazer. Sempre. Deus promulgou leis plenas de sabedoria, tendo por único objetivo o bem. Inscreveu as suas leis na nossa consciência. Quer lugar melhor para inscrever lei? Quer? Não tem, porque essa está sempre conosco. Onde quer que estejamos, seja onde for, em qualquer parte do universo, estaremos conosco. Poderemos não levar nossos amigos, nossos afetos, nossos amores, nem nossos inimigos, mas nos levaremos. Cada um leva a si mesmo. Então, seja onde for que estivermos, estaremos conosco. Aí o bicho pega, né? Então, ali era o melhor lugar para inscrever as leis de Deus, porque essa também estará sempre conosco, porque a consciência é atributo da alma, não pode se separar dela. Então, está lá sempre que a gente quiser tomar conhecimento delas. É necessário, portanto, uma coisa: instruirmos-nos. Instruirmos-nos. A gente precisa. Porque essa instrução tem que ser buscada por nós. Nós temos que procurar. Não é aquela que vem, não é aquele conhecimento tecnológico, aquelas coisas que vêm por conta das necessidades, das privações que a gente passa, do natural viver ali com o próximo. Não vem daí. Vem dessa moralidade a ser desenvolvida por nós, desse bem a ser desenvolvido por nós, a fim de que possamos melhor discernir entre o bem e o mal. A lei dos renascimentos rege a lei universal. Não existe nenhuma, onde quer que pousemos o nosso olhar, nós vemos a lei do renascimento atuando ali, naquele ponto. Com alguma atenção, poderemos ler em toda a natureza, como num livro, porque o livro é o maior, a natureza é o maior de todos os livros. É a maior de todas as professoras, né, de todos os mestres. A natureza, sem dúvida, ela é ali estão as nossas grandes lições. Com alguma atenção, então, poderemos ler em toda a natureza como um livro o mistério da morte e do renascimento. Em toda a natureza. As estações sucedem-se no ritmo. O inverno é o sono das coisas e a primavera é o acordar das coisas. O dia alterna a noite. Parece que um morre para o outro nascer. Sempre, todas as noites. Todos os dias da nossa vida, o dia morre para a noite nascer. A noite morre para o dia nascer, sem cessar. Ao descanso segue-se a atividade. Olha, morte e recomeço, né? Sempre, dependendo
ponto de vista de morte, é claro. O espírito desencarna para tornar a vida material e continuar com forças novas e tarefas sem fim, né? Ininterruptamente isso. Toda a natureza trabalha dessa forma. A planta morre para renascer cada vez que uma semente volta à terra. Quando vemos aquela semente destruída ali, né? Quando ela explode, ela morre. Mas olha o que sai dela. Olha o conteúdo que sai dessa semente. Então é a morte para dar oportunidade à vida. Tudo murcha para reflorir. A larva, a crisálida e a borboleta são outros tantos exemplos da transformação e nunca da destruição. Então essa lei de renovação, o homem, que é um ser mais importante da criação, não pode escapar a isso de jeito nenhum. Não pode, não escapa. Por quê? O ser mais importante da criação divina vai escapar a essa morte e renascimento constantes? De forma nenhuma. Não poderíamos ficar fora dessa. Quando tudo está ligado por laços numerosos e fortes, como admitir que nossa vida seja como um ponto atirado, sem nenhuma ligação, simplesmente jogado aí, uma flecha jogada sem destino? Jamais somos uma flecha jogada sem destino. Deus, quando nos lança como flechas aí para o mundo, né, tem um propósito. Quando nos lançou com a sua criação como seres simples e ignorantes, tinha um propósito. Nós não sabemos. Einstein também não. Ele morreu com essa dúvida, o que Deus tinha em mente quando criou o universo. Então a gente também tem, né? Se ele tinha, por que nós não vamos ter? Somos mais bobos que ele, né? Então não acontece isso nesse turbilhão de estrelas e de galáxias e tudo. Como Deus atiraria uma flecha sem destino? De forma nenhuma. Nada antes e nada depois? Muito menos. O homem, como todas as coisas, está sujeito à lei eterna. Tudo que tem vivido reviverá em outras formas para evoluir e aperfeiçoar-se. Então temos ou não que evoluir? Claro, é a lei de Deus, nós não podemos fugir a isso. A natureza não nos dá a morte senão para nos dar a vida. A sucessão das existências apresenta-se-nos como uma obra de capitalização e aperfeiçoamento. Depois de cada vida na Terra, a alma ceifa e recolhe em seu corpo fluídico as experiências e os frutos da existência decorrida. Então não podemos nos esquivar disso aí. Nós estamos, desde o dia que a gente chega à Terra, que a gente está enchendo a nossa mochilinha para a grande viagem. Desde o dia que a gente chega, né? Nós estamos ali preparando a nossa bagagem para quando a gente sair daqui, levar. Nada de coisas materiais, isso a gente já tem certeza, né? Assim o ser psíquico, a alma, né, em todas as fases de sua ascensão evolutiva, em todas elas, encontra-se tal qual a si mesmo se coloca. Nós somos os nossos efeitos. Nós somos os arquitetos de nós mesmos. Não adianta culpar ninguém. E isso nos dá uma felicidade enorme, porque está em nossas mãos o nosso processo evolutivo. Não depende de ninguém. Deus é sábio, não iria colocar isso na dependência de ninguém. Imaginemos se a gente, para evoluir, dependesse do outro. É claro que não. O outro é instrumento, o outro nos ajuda, nos colocando em determinadas situações que vão nos testar, que vão nos provar. Aí sim, mas ele não é responsável. Nós é que vamos ter que dar conta daquela situação ali. Nós é que vamos decidir qual será a nossa ação, o nosso comportamento. Daí, nos estádios inferiores da vida,
as necessidades das provações e da dor que é constante em nossa vida, a fim de que se reinicie se inicie a sua sensibilidade e ao mesmo tempo se exerça sua livre vontade, sua livre escolha, e cresçam sua vontade e sua consciência. Então é um trabalho totalmente individual. Isso é muito bom, isso nos dá um alento muito grande, porque nós podemos fazer algo por nós. Deus está no controle de tudo, mas no controle da nossa vida nós estamos. Isso é verdade. No controle das nossas ações nós estamos. É indispensável a luta para tornar possível o triunfo e fazer surgir o herói. Sejamos heróis nisso aí, né? Sejamos heróis nessa luta, porque só depende de nós, não depende de mais ninguém. Está lá 119 e 120 de O Livro dos Espíritos. Dei uma lidinha nessa questão. Cumpre que haja o sofrimento físico e a angústia moral para que o espírito seja depurado. Por que isso? Porque para entender o bem a gente precisa conhecer o mal. Sem conhecer o mal, a gente não consegue definir o bem. Por isso não fomos criados perfeitos. Que mérito nós teríamos se tivéssemos sido criados perfeitos? Nenhum mérito. O mérito está na luta, no esforço que nós fazemos para domar as nossas tendências inferiores, e isso é o que caracteriza o espírita. Não é a perfeição, nós não somos perfeitos, nós não somos bonzinhos, nós não somos nada assim. Nós estamos aqui nesse mundo lutando pela nossa evolução, tentando domar nossas tendências inferiores, utilizando-nos das intuições do que fizemos em vidas passadas, da voz da consciência e dos conselhos do anjo da guarda, que está aqui para isso. Ele tem essa tarefa. Verdadeiramente só se conhecem, saboreiam e apreciam os bens que se adquirem à própria custa. Por isso não fomos feitos perfeitos. Como nós nos sentimos bem e vitoriosos quando a gente consegue alcançar objetivos depois de ter lutado muito por eles. Que valor a gente dá a isso, né? Olha só, nas pequenas coisas, quando a gente adquire um bem, uma coisinha boba, quando a gente adquire um bem material, não vamos nem falar em bem espiritual, um bem material que está ali concreto na frente da gente, que a gente está vendo, né? Que a gente tanto queria ter, e lutou tanto, e trabalhou, e economizou, e fez o que pôde, foi lá, adquiriu aquele bem. Melhor ainda, pagou à vista. Olha que satisfação. Poxa, é o resultado de uma luta, é uma vitória isso, na parte material. Então a gente viu como foi bom fazer aquela economia, como foi bom se privar do supérfluo para conseguir aquele bem que a gente queria. Então a luta, quando ela existe, quando a gente se entrega a ela e consegue a vitória, aí nós sentimos o sabor de ser herói. É um resultado extremamente positivo. Viver para o espírito é agir, é crescer, é conquistar sempre novos títulos, novos méritos, em lugar cada vez mais elevado na hierarquia da luz, né? Da luminosidade, da claridade, do aperfeiçoamento. Mas para merecer é necessário ter penado bastante, lutado e sofrido. Por isso, porque a gente não aprende através do amor, a gente aprende através da dor. Aí a luta é séria, né? A dor é a condição da alegria e o preço da virtude. Olha que bonito isso, né? A dor é a condição da alegria e o preço da virtude. Ninguém se torna virtuoso de uma hora para outra e sem dor. É igual emagrecer, né? Alguém consegue emagrecer sem sofrer? Não, eu estou fazendo uma dieta que tira tudo, eu estou ficando magrinho, tira tudo, tira até a alegria da pessoa, né? Tira até o prazer de viver da pessoa. Mas aí, e o resultado depois? Não foi bom? As taxas no lugar, né, Wagner? As taxas baixinhas, tudo bonitinho, a pessoa magrinha, toda arrumadinha, toda com saúde, não é bom?
A luta foi grande. Não foi pouco sacrifício, não, mas não deu certo. Então, sempre dá. Sempre dá certo quando a gente luta. A dor é a condição da alegria, o preço da virtude. Eu achei essa afirmativa maravilhosa. E a virtude, o que é? É o bem mais precioso que há no universo. Por isso que a gente não é virtuoso ainda. Porque ele é o bem maior, né? E fomos criados para isso. Deus nos criou para esse bem supremo, para a virtude. A virtude é esse bem supremo. Tem uma fábula de Crântor, filósofo grego, que fez comparecer aos Jogos Olímpicos a fortuna, a volúpia, a saúde e a virtude para disputar o pomo supremo do bem. Cada um foi defender o seu, né? A fortuna disse: o supremo bem sou eu, pois comigo tudo se obtém. A volúpia falou: meu é o pomo, porquanto não se aspira à riqueza, senão para ter-me a mim. A saúde foi defender seus argumentos, né? Sem mim não há volúpia e a riqueza seria inútil. Aí entra a virtude. Acima da riqueza, da volúpia e da saúde estou eu. Pois com o ouro, prazeres e saúde, não pode haver felicidade se não há virtude. Tem dúvida? Levou o pomo à virtude. Construir o próprio eu, desenvolver sua individualidade, através de milhares de experiências passadas em centenas de mundos e sob a direção de nossos irmãos mais velhos, de nossos amigos espirituais, né, daqueles que torcem pela nossa vitória aqui, escalar os caminhos da perfeição, enfim, trabalhar para o universo, como o universo trabalha para nós, tal é o segredo do destino e o objetivo maior. Assim, a alma sobe de esfera em esfera, de círculos em círculos, unida aos seres que tem amado. E as inferioridades que produzem o mal vão ficando para trás. As coisas deste mundo passam a ser ninharias, nada, não mais perseguidas por nós. Daí a importância da doutrina das reencarnações, dos renascimentos. Ela explica a desigualdade das condições humanas, a variedade infinita de aptidões, das faculdades, dos caracteres, dissipa todos os mistérios perturbadores e todas as contradições da vida. Resolve o problema do mal. Resolve todo o problema do mal. De encarnação em encarnação, nós vamos adquirindo experiências para melhor discernir entre um e outro. É ela que faz suceder a ordem e a desordem, estabelecer-se a luz no meio das trevas, a desaparecer as injustiças, a desvanecer-se as iniquidades aparentes da sorte através da lei de causa e efeito. Isso aí é a maior lei do universo, né? Através dos ciclos do tempo, se aperfeiçoam e se elevam. Os criminosos do passado virão a ser os sábios do futuro. Chegará a hora em que os nossos defeitos serão eliminados, em que nossos vícios e nossas chagas morais serão curadas. O mal, a dor, o sofrimento, atributos da vida terrestre, têm forçosa razão de ser ainda em nossa vida. São o chicote, a espora, que nos estimulam e nos fazem andar para frente. O mal, sob o ponto de vista, tem um caráter relativo e passageiro. É a condição da alma ainda criança, que ensaia para a vida. O professor Mário Sérgio Cortella, em um de seus livros, ele fez uma abordagem sobre o bem e o mal, e ele se utilizou de uma letra de Nelson Cavaquinho, que fez essa letra em parceria com Elcio Soares, que é lindíssima. Diz assim: o sol há de brilhar mais uma vez, a luz há de chegar aos corações, do mal será queimada a semente, e o amor será eterno novamente.
Quer dizer, se nós não queimarmos a semente do mal, estamos afastando o amor de nós. Por quê? Porque o mal é a ausência do bem. O mal é a ausência de Deus, né? Então, quando ele diz aqui, é o juízo final, a história do bem e do mal, quero ter olhos para ver a maldade desaparecer. E ele usou muito bem semente do mal. O que é a semente? Senão a proposta da vida, não é? A potencialidade da vida está numa semente. Nós somos sementes. Temos que desenvolver para o bem isso aí, né? Porque o mal a semente pode desenvolver uma árvore ruim ou uma árvore boa, do mesmo tipo, não é? Nós podemos ter um pé de laranja que não dê nada e podemos ter um pé de laranja que dê muitas laranjas. Então cabe a cada um de nós fazer essa diferença. Semente, diz o professor, sim, pois é a potência, a possibilidade. Somos capazes, porque humanos e livres da prática deletéria, da ação maldosa, da agressão danosa, humanos e livres, pulsões lesivas despontam como cenário e vontade em muitos dos nossos atos e omissões. Semente pode virar planta ou árvore ou fruto ou flor. Semente como o ovo contém o novo. Semente pode virar praga ou erva daninha, ou veneno ou droga lesiva. Semente pode, como o ovo, pode apodrecer e ser nefasta. Então, se nós não queimarmos a semente do mal, o bem não se estabelecerá. Então, mais uma vez, lembrando a letrinha, deem uma olhadinha na internet, puxem essa letra, ela é maravilhosa. O sol há de brilhar mais uma vez, a luz há de chegar aos corações, do mal será queimada a semente, e o amor será eterno novamente. Muita paz para todos.